Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegou. Domingo, dia do Senhor. Domingo, dia dos pais. Maravilha, né? Dia dos pais. Não é tão festivo quanto o dia das mães, mas é bom também. Dia dos pais para os verdadeiros pais, aqueles que assumem, né, a missão de Deus Pai, de ser também pai na terra, de filho. Deus Pai é pai de todos nós. Então, feliz Dia dos Pais para você que está me ouvindo e é pai, e para você que é filho, filha, está com seu pai ou já perdeu seu pai. Perdeu para você, né? Mas voltou para os braços de Deus. Então, feliz Dia dos Pais para todos. Meu pai também já se foi. Zé Florencio Vasconcelos, Zé Vasconcelos, meu pai. Então, é dia de alegria, mas é dia também de tristeza, né? A gente fica lembrando daqueles que já não estão conosco. Hoje, o assunto, portanto, é esse, Dia dos Pais. Eu sou Péricles Vasconcelos. Para quem não me conhece, eu sou médico clínico e do aparelho digestivo. E estamos há muitos anos à frente desse programa Dicas de Saúde, que é para prevenir doenças, se possível, ou conviver com elas, entendê-las, compreendê-las, lidar melhor com elas, as doenças que são muitas. Hoje é um dia especial, Dia dos Pais, então a gente convidou um casal que tem a vivência de ser pai e pai cristão, porque toda a história de Dia dos Pais, de paternidade responsável, vem do Deus Pai. E por isso que nada melhor do que um pai cristão para falar nesse dia especial sobre o Dia dos Pais. E também a sua esposa, que está aqui também, para falar sobre a família, né? Eles são pais de 2 filhas, já adolescente, pré-adolescente, e vai ser muito bom o programa. Vou apresentá-lo agora. Está aqui também conosco o Carlos Eduardo, na operação de som, no controle técnico. Você sabe que pode participar, pode fazer pergunta. O nosso convidado é um médico anestesista. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode tirar. Você pode telefonar 3512-2000, é o telefone da rádio. É também esse número 3512-2000 do WhatsApp. Você faz pergunta pelo WhatsApp, seja escrevendo ou áudio, né? Você também pode fazer pergunta pela nossa live de Facebook. Hoje tem a live de Facebook. Quase todo domingo tem, né? Ultimamente. Hoje tem. Então você vai lá, você entra no Facebook, coloca FM Padre Cícero 104,5, pronto. Você, além de nos ouvir, você nos vê na live do Facebook. E lá você pode também fazer pergunta aos nossos convidados, ao casal que já está aqui, e eu vou apresentá-los. O doutor Rômulo Sá é médico formado pela UFC com extensão Cariri, que hoje é o UFCA, em 2008. É especialista em anestesiologia há 11 anos, trabalha nos principais hospitais do Juazeiro Crato Barbalha, tendo sido coordenador de serviço de anestesiologia do Hospital Regional do Cariri por 7 anos. Há 26 anos ele fez uma experiência na Renovação Carismática Católica, RCC, onde já exerceu os ministérios de coordenação de grupo de oração, pregação, famílias, e atualmente é o coordenador estadual do Ministério de Fé e Política. É casado há 17 anos com Lalômia Franca. Professora Lalômia Franca está aqui, a esposa do Dr. Rômulo, mãe por vocação. Desde a infância ela participa dos grupos da igreja em sua paróquia, lá em Mauriti, né? Hoje estão morando em Juazeiro do Norte. Olha aí, terra do Padre Cícero. Já foi cantora de um coral infantil, a Lalômia. O coral da Imaculada Conceição, serviu no Clube do Contente, um grupo de jovens ligado à Pastoral da Juventude, e exerceu o Ministério de Músicas da Renovação Carismática. Minha esposa também. Ela foi coordenadora de Ministério de Música da Renovação do Grupo Dom Bosco, aqui na Paróquia Sagrado Coração de Jesus.
Atualmente é catequista, a Lalômia Franca, da Capela Nossa Senhora de Lourdes, ligada à Matriz da Imaculada Conceição, aqui no Juazeiro. Colabora no Ministério para as Famílias da Diocese do Crato, da RCC, Renovação Carismática Católica. Portanto, nosso casal convidado, Rômulo e Lalômia, são pais de 2 filhas, 2 meninas. A Maria Luísa tem 15 anos e a Melissa tem 10 anos. Além de estudantes, ambas se interessam pelas artes, tanto a dança, nesse caso o balé, como a música, onde estão aprendendo a tocar instrumentos musicais, o ukulele e teclado. E toda a família sempre foi muito católica, especialmente devota de Nossa Senhora da Conceição. Bom dia, casal Rômulo, Sá, Lalômia Franca, muito obrigado por vocês terem aceito o convite de vir aqui no Dia dos Pais. A gente aqui agradece, né? Antes da gente dar um bom dia, eu esqueci de colocar nesse texto que também nós fomos radialistas em Mauriti. Olha aí. A Renovação tinha um programa, há muitos anos atrás, a Renovação Carismática, que era o programa Semente Nova, não era, nega? Semente Nova. E dentro desse programa tinha o Alô Juventude. Era um espaço dedicado aos jovens. Legal. Nós já fomos jovens, né? Ainda somos. Nem tanto. Então, bom dia. Bom dia, Péricles. Bom dia, Carlos Eduardo. Né? Quero mandar um bom dia especial para o meu pai, Lucas. Luiz Alexandre de Sá, chama Lucas, lá em Mauriti. Para minha mãe, para os ouvintes todos. A gente fez uma divulgação também. Quem estiver aí nos ouvindo, bom dia. Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais. Bom dia, queridos ouvintes da FM Padre Cícero. Bom dia, doutor Péricles. Bom dia. Bom dia, Carlos Eduardo, né? Que maravilha estarmos aqui neste domingo especial, Dia dos Pais. E desde já louvando ao nosso Pai do céu por ter nos dado o dom da vida e por ter nos entregado seu Filho Jesus por amor a nós. Nós só temos o céu porque nós temos um Pai que preparou para nós essa casa, né? Então, Deus nos abençoe durante todo esse decorrer, que o Espírito Santo esteja a nos guiar. Um alô também muito especial para o nosso grupo de oração, Família Sagrada. Participamos do grupo de oração toda terça-feira. Apesar de morarmos em Juazeiro, nosso grupo é em Barbalha. Antes da gente se mudar para o Juazeiro, a gente morou em Barbalha 1 ano e meio, mais ou menos. Lá a gente participou desse grupo e a gente criou um pouco de raiz lá. E a Maria Luísa e Melissa estão em casa? Estou em casa. Ficaram em casa. Muito bem. Muito obrigado a vocês terem vindo para não só falar do dia principal, né? Dia dos Pais, mas também eu vou perguntar algumas coisas para o Dr. Rômulo Sá, porque ele é anestesista e não é sempre que a gente consegue trazer para a rádio um anestesista. Povo para trabalhar, viu? Anestesista. Então não é fácil trazer, eu vou explorar um pouco a profissão dele. Pois é, então você já sabe que é um casal cristão, é um casal da igreja, ele é médico, ela é professora, está afastado ultimamente, né, de lecionar, é mãe, ele é pai, família cristã, vieram falar nesse domingo, Dia dos Pais. Vou começar perguntando ao Dr. Rômulo Sá sobre essa sua área da medicina, anestesiologia, anestesista. Vai direto quem termina o curso de medicina tentar se especializar, fazer uma residência em anestesia ou tem algum pré-requisito? Não. Quem termina o curso de medicina, né, após os 6 anos, ele já está habilitado, se assim ele desejar e fizer a prova de residência, a entrar direto na residência de medicina, de anestesia. Não há necessidade não existe nenhum pré-requisito, né? Algumas especialidades, por exemplo, uma cirurgia oncológica, tem um pré-requisito de primeiro fazer cirurgia geral. Já anestesia não, é entrada direta, são 3 anos de especialidade, e após os 3 anos você já está legalmente habilitado para exercer a anestesiologia.
Todos os anestesistas têm a mesma rotina de trabalho, eles fazem os mesmos, todos fazem os tipos modernos que existem de anestesia, ou existe subespecialização de anestesista? Boa pergunta. Existem algumas subespecializações, né? Na residência, a gente fica habilitado a exercer qualquer tipo de anestesia em qualquer tipo de paciente. Mas existem algumas especializações para quem desejar. Alguns hospitais aí do Sul oferecem, por exemplo, uma especialização em anestesia pediátrica. Então, o anestesista ele está habilitado a lidar com crianças de todas as idades, incluindo recém-nascidos. Na minha residência, eu tive a oportunidade de fazer muita anestesia em recém-nascido. Pacientes que nascem com alguma deformidade, por exemplo, e a gente dá essa assistência anestésica. Mas também a gente pode fazer uma especialização em anestesia cardíaca, que é um ramo bem específico, né, da anestesia. Tem todo um aparato especial, a gente lida com uma gama de profissionais, muitas medicações que a gente não usa no dia a dia na anestesia cardíaca, então também é um tipo de especialização. Neuroanestesia também a gente pode computar como uma especialização anestésica, né? E assim por diante. Agora, os tipos de anestesia. Tem a anestesia geral, tem a anestesia local ou regional, tem RAC, uma anestesia que se aplica o anestésico nas costas das pessoas, na coluna, para pegar uma determinada região. Tem outros tipos de anestesista ou são essas que eu falei? Você falou as anestesias principais, né? Além disso, a gente pode incluir a sedação, cada vez mais frequente, sobretudo em nível ambulatorial. Então, a anestesia não só se aplica no hospital, no centro cirúrgico, mas cada vez mais se indica anestesia em clínicas. Por exemplo, clínicas de endoscopia, de colonoscopia, clínicas de imagem para fazer uma ressonância. Então, cada vez se indica mais esse tipo de anestesia, que é a sedação. Você deixa o paciente no estado, eu diria, semiconsciente. Ele não está completamente inconsciente, mas ele não está completamente acordado. Ele fica tranquilo para ser submetido a procedimentos que, na maioria das vezes, não causam dor. Por exemplo, uma ressonância magnética. No entanto, em procedimentos cirúrgicos em que o estímulo doloroso seria intenso, aí sim se indica uma anestesia mais profunda, como, por exemplo, a anestesia geral, associado ou não ao que você falou, anestesia regional ou loco-regional. São anestesias específicas em que a gente bloqueia determinadas fibras nervosas de determinada área do corpo. Por exemplo, um paciente que sofreu uma fratura do braço, do antebraço. Então a gente tem a opção de fazer uma anestesia, né, chamada anestesia de plexo braquial, que vai anestesiar apenas esse braço. Quer dizer, você aplica no ombro e anestesia todo o braço. Exatamente, no pescoço, na axila e anestesia todo o braço. Legal. Né? A peridural, né? A peridural a gente aplica nas costas, como a RAC, mas é diferente. Ela tem outras indicações. Normalmente a gente associa com anestesia geral. Essa anestesia peridural, ela tem essa capacidade de permitir que o paciente acorde sem dor, acorde mais tranquilo. Né? Já a RAC, né, a gente administra muito, por exemplo, para cirurgia cesariana. É muito comum fazer a RAC anestesia, porque fica dormente toda, do peito para baixo, o paciente fica, vamos dizer assim, no linguajar popular, dormente, né? Não sente nada, permitindo que... E é interessante que os pacientes, eles dizem, doutor, meu medo... Muitos pacientes, doutor, meu medo é da anestesia. Muita gente fala isso. E é interessante, né? Porque é graças à anestesia que o paciente pode ser submetido à cirurgia. Exato. E há alguns exames. E olha que interessante. Por exemplo, vamos pensar na RAC anestesia. A RAC anestesia é apenas uma agulhada nas costas. É uma agulha bem fina, né? Que a gente aplica nas costas. Enquanto que uma cirurgia, o cirurgião passa um bisturi no abdômen do paciente, na barriga do paciente, ou seja, a cirurgia é muito mais invasiva, né?
Você corta várias camadas da barriga do paciente, você mexe, nessa hora o paciente não sente nada. Ele tem medo de levar aquela agulhada nas costas, mas não tem medo de levar... Porque não sente, né? Porque não sente. Exatamente. Por isso que tem esse mito aí. E Rômulo costuma dizer que a anestesia foi a primeira, né, Rômulo? A primeira coisa que Deus criou. A primeira especialidade médica foi a anestesia, você sabia? No Gênesis, né? No Gênesis. A palavra de Deus... Primeiro livro da Bíblia. A palavra de Deus diz que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia descansou. Mas no 6º dia, ele criou o homem e a mulher. Primeiro criou Adão, e aí diz a palavra de Deus, não é bom que o homem esteja só. Vou lhe dar uma ajuda que lhe seja agradável, lhe seja necessária, que foi a mulher. E diz a palavra de Deus que Deus mandou um profundo sono ao homem, e depois tirou a costela dele, e daí formou a mulher. Então, antes de fazer a cirurgia para tirar a costela, Deus fez a anestesia, deu um profundo sono ao homem. Então, Deus já sabia como a anestesia era importante. E não adianta nem aqueles incrédulos, para não dizer ateus, dizer que isso é uma coisa sem lógica, porque não foi uma cirurgia. Mas é incrível dizer que quando foi escrito esse primeiro livro, alguém que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não existia anestesia. As cirurgias não eram as anestesias, nem tinha anestesia para cirurgia nenhuma. Se fazia cirurgia com outros tipos de coisas para adormecer a pele, né? Como a gente vê nos filmes bem antigos, né? Mas não tinha anestesia nesse caso para fazer a pessoa ficar sem dor, né? Não tinha. E a anestesia que Deus fez foi perfeita, né? Muito bom, legal. Mais uma coisa, por que às vezes o anestesista convoca, eu já fiz 3 cirurgias e passei pelas essas 2 experiências. Fizeram em mim, né? Eu não sou cirurgião. Aliás, eu fazia cirurgia de retirar, por exemplo, unha com problema, né? E eu lembro desse bloqueio anestésico que a gente fazia longe da unha. Exatamente. Fazia também na unha, mas fazia um pouco longe. Chama bloqueio troncular, né? Troncular. Você aplica o nervo, ele vai até lá na unha, mas aí você aplica um pouco distante e aí adormece todo o dedo, né? Legal. Né? É legal isso daí. Mas fizeram 3 cirurgias em mim. E uma delas, achei interessante, o anestesista me convocou para uma consulta. Uma consulta pré-anestésica. Pré-anestésica. Para saber se eu tinha alguma alergia, alguma coisa. Fez diversas perguntas, se eu já tinha feito cirurgia e tudo. E das outras não teve. Por quê? Às vezes tem, às vezes não tem. Primeiro, cultural, né? Então, eu, por exemplo, na minha residência, eu fiz em Maceió, na Santa Casa de Maceió, todos os pacientes, não vamos dizer todos não, mas 90% dos pacientes que nós anestesiávamos, eles faziam uma consulta pré-anestésica antes. Legal. Então já tinha criado essa rotina. Já para diminuir esse mito do medo, né, do risco de anestesia. Exatamente. A literatura toda, ela mostra como é importante uma avaliação pré-anestésica. Primeiro porque o paciente cria aquele vínculo com o médico anestesiologista. Né? Depois, alivia a ansiedade. Ajuda no melhor controle da dor. É interessante isso. Pacientes que são ansiosos demais, eles tendem a sentir mais dor. E os pacientes que têm ansiedade controlada, naquele momento, o médico já pode identificar, por exemplo, alguma alteração e já prescrever uma medicação específica, ou para controlar a ansiedade, ou para tratar alguma afecção específica. Digamos, o médico anestesiologista veja que o paciente está com um quadro de uma infecção qualquer, uma pneumonia, um resfriado, já pode medicar. Mas culturalmente, nós ainda não temos tão difundida essa questão da avaliação pré-anestésica. Né? É uma coisa que a gente deve expandir. Mas durante muito tempo, a nossa região, sobretudo, ela foi carente de médicos anestesiologistas. Hoje a gente já tem uma quantidade maior. Mas, inclusive, essa carência limitava a nossa área de atuação. Por quê? Porque era muito mais necessário um médico dentro do centro cirúrgico realizando o procedimento anestésico do que no consultório realizando a avaliação pré-anestésica. Né? Então, por isso que tinha essa defasagem. Agora não, agora com a quantidade maior de profissionais chegando, talvez a gente consiga, dentro em breve, ofertar mais avaliações, mais consultas pré-anestésicas. Muito bem. Doutor Rômulo,
a sua rotina em uma cirurgia, você tem uma atuação antes do procedimento cirúrgico propriamente dito e depois, quer dizer, termina a cirurgia, o cirurgião e os seus auxiliares fecham a pessoa, né, aquele local que foi aberto, mas o cirurgião terminou, mas vocês não, né? Continua com o paciente, não é isso? Exatamente. Avaliando, vocês são responsáveis pelos sinais vitais, né, do paciente, Com certeza. pela vida do paciente. Existe uma comparação clássica, né, da anestesia como um voo. Então, existem 2 momentos críticos, que é o da decolagem e o da aterrissagem. E existe um momento, né, que a gente chama de platô, onde a gente mantém os sinais vitais estáveis. Eu digo assim para o paciente, olha, a minha função, enquanto o cirurgião opera, a minha função enquanto anestesista é cuidar, primeiro, para que você fique dormindo tranquila. Segundo, para que você não sinta nada. E terceiro, para que permaneça com as suas funções vitais em dia, ou seja, para que permaneça viva, né? Pressão controlada, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, ou seja, a gente cuida disso. Mas nesses 2 momentos críticos, o segundo que você falou, que é o da aterrissagem, nesse momento, né, o cirurgião ele termina a parte dele e aí normalmente ele vai fazer a prescrição médica, ele vai fazer a prescrição, prescrever as orientações, ou seja, aquela parte, eu diria, mais burocrática, mas também importante. Vai fazer a descrição cirúrgica, vai escrever no prontuário. Enquanto ele faz isso, a gente é responsável por acordar o paciente. Se ele estiver entubado, se for anestesia geral, tirar esse tubo do paciente, ver o nível de dor que ele está, porque por mais que a gente use muita medicação para que ele não sinta dor, uma ou outra cirurgia, às vezes o paciente acorda e sente um pouco de dor, né? Outras vezes o paciente sente dor porque teve que fazer uma intervenção cirúrgica a mais, né? Alguma coisa que não estava prevista, mas foi necessário. E aí a gente tem que estar ali para medicar nesse momento, para que o paciente fique tranquilo. Depois a gente, idealmente, transporta esse paciente para uma sala de recuperação pós-anestésica, onde a gente continua a vigilância. Então, a principal missão do médico anestesiologista não é aplicar anestesia propriamente dita, mas é vigiar, né? É vigiar para que o paciente ele permaneça bem, permaneça seguro, para que a gente consiga devolvê-lo da forma que a gente encontrou, né? Ou melhor, da forma não, melhorado. Vamos dizer assim. Muito bem. Então hoje, Dia dos Pais, mais uma vez parabéns a todos os pais, se esteja me ouvindo ou não, né? Aos filhos que leva esse abraço ao seu pai. Hoje, dia especial do programa, o casal Dr. Rômulo Sá, anestesiologista, e a Lalômia Franca, professora, mãe da Maria Luísa, que tem 15 anos, e da Melissa, que tem 10 anos. Convidando você, que é ouvinte da FM Padre Cícero, a participar do encontro com os ouvintes, que acontecerá no sábado, dia 17 de agosto, próximo sábado, 2 da tarde, na Capela Dom Bosco, na Vila Planalto, em Juazeiro. Participe conosco do momento de louvor e terço da misericórdia. Clube de amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Perdemos ontem, eu perdi um professor, um amigo, a cidade de Juazeiro, Cariri, perdeu Renato Dantas. Renato Dantas foi meu professor de educação artística no Colégio Salesiano, amigo de muitos anos, defensor do Juazeiro, defensor do Padre Cícero, já esteve diversas vezes aqui na Rádio Padre Cícero em debates sobre o Padre Cícero Romão Batista, e ontem, infelizmente, partiu, infelizmente para os seus parentes, para a gente, amigos, mas para a felicidade do ser humano, a volta para aquele que é o Criador, o Deus, a volta para Deus, que é o nosso destino, né? Para a vida eterna que a gente tem fé, que é ao lado de nosso Senhor. Então, Renato Dantas partiu para o reino de Deus. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta, hein? Aí sim vamos entrevistar o casal que está aqui conosco, disponível, né, disponibilidade, e vocês podem também fazer perguntas para eles, tanto sobre, no caso do Dr. Rômulo, sobre anestesia, e ao casal a gente pode fazer perguntas diversas sobre a fé cristã, sobre a conversão, o reino de Deus, a justiça, né?
a esperança, a fé de que a morte não é o fim. Enfim, a gente vai fazer diversas perguntas para o casal daqui a pouco. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Domingo, dia do Senhor, nós vamos ficar juntos até próximo às 9 horas. 9 horas a missa aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus é transmitida pela FM Padre Cícero. Então, até lá nós vamos ficar nessa conversa agradável sobre o Dia dos Pais, um médico anestesista, sua esposa cristã, ex-professora ou professora, né, que pode voltar a qualquer momento, é mãe e está aqui para testemunhar a fé cristã. Muitas festas das nossas comunidades, festa de Nossa Senhora da Saúde, Paróquia Santo Antônio, comunidade Sítio Barro Vermelho em Barbalha. Tema: Maria, Mãe Educadora, ensina-nos a servir seu filho com amor. Hoje, domingo, dia 11, 19 horas, novena e missa. Presidente da celebração, Padre Emanuel. Noitários, Comunidade dos Embrejados, Mata dos Araçás e Conselho da Capela Santo Expedito. A gente tem as nossas comunidades e as nossas comunidades têm suas festas que a gente acha realmente fantásticas, né? Os laços de amizade e todo compromisso, né, de divulgação da palavra de Deus. Como, por exemplo, a Paróquia Menino Jesus de Praga aqui no Juazeiro tem a 24ª Festa de Nossa Senhora dos Milagres, Capela Nossa Senhora dos Milagres, bairro Leandro Bezerra, aqui no Juazeiro. 18h30 hoje, saída da procissão da residência de Leonor Sandes, da rua Otílio Gomes de Souza, 272. 18h45 a novena, 19 horas a missa, presidida pelo padre Ailton Araruna. Noitários, Pastoral do Dízimo, Infância Missionária e Comunidade Mãe Rainha. Então, aos poucos, a gente vai passando a festa dos padroeiros. Lembrando que a Semana da Família inicia hoje, né? Semana passada foi a vocação, mês de agosto é o mês das vocações. Semana passada foi a vocação da ordem sacerdotal, né? Nos seus 3 níveis: diácono, presbítero, padre, né? E bispo. E foi a semana toda de orações, de palestras. E essa semana vai ser a Semana da Família, que começa com o Dia dos Pais, hoje, dia 11. Então, vamos também participar, né? Cada comunidade tem sua Semana da Família nesse mês de agosto, e começando hoje, né, até o próximo domingo. É isso aí. Então, voltando aqui aos nossos convidados, vamos falar com a professora Lalônia. Posso chamar Lala? Pode me chamar de Lala. 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 Que Lala, Lala. Lala, como foi sua... Não é conversão, porque você desde bem jovem, né, você está na igreja, mas eu diria assim, como foi sua experiência de fé lá em Mauriti? Como foi que você resolveu ser de Deus, ser cristã, ser família, ser portadora da graça, a graça que muita gente deixa passar e você não quis deixar passar, você quis para você? Como foi essa sua experiência desde a infância até hoje? Bem, sou filha de pais católicos, né? Venho de uma família católica. E aí, desde muito cedo, minha mãe me levava à missa, mesmo que lá eu dormisse, mesmo que lá eu conversasse, a minha mãe sempre presente na igreja, sempre me levando, né? E aos 9 anos de idade, eu entrei no coral Imaculada Conceição. E logo depois, passou um tempo, eu entrei no grupo de jovem, Clube do Contente, primeiro que Rômulo. E nesse caminhar do nosso grupo de jovem, nós ingressamos na Renovação Carismática Católica. Como você, Dr. Péricles, nós tivemos essa primeira experiência com Jesus, com o amor de Deus, no Renascer, que é um encontro promovido pela comunidade Shalom. Então, na nossa cidade ainda não existia a renovação carismática. Então, a gente foi fazer essa experiência lá em Fortaleza, no Retiro de Carnaval.
E aí, depois dessa experiência, a gente, não, vamos criar um grupo de oração aqui também na nossa cidade. Né? A nossa mãe espiritual, Gorete Santana, que deu o primeiro pontapé. E aí, depois dessa experiência, não tem como ser mais a mesma pessoa. E o desejo de ser de Deus, de anunciar, de pregar, de estar presente, de mudar realmente de vida, né, de viver o Evangelho, é uma chama que fica no nosso coração, desejando esse ser de Deus. E daí, nessa câmara carismática, dentro do grupo de jovens, fui coordenadora da Renovação Carismática Católica também, por um tempo. Lá em Mauriti. Lá em Mauriti. Fui coordenadora do Ministério de Música, do Ministério de Artes, que sou apaixonada pelas artes, né? E participei de várias peças teatrais, apresentadas até mesmo fora da nossa cidade, Fortaleza, participando de um festival. E aí só cresce o desejo de continuar sendo de Deus, né? Fizemos também o Encontro de Casais com Cristo, fizemos parte também do SCC e fomos coordenadores do Ministério Família, da Renovação Carismática, do Estado, primeiro da Diocese, depois do Estado. E é muito gratificante, é maravilhoso ser de Deus, ter essa experiência com Ele. É completa, é a essência da nossa felicidade. Primeiro pessoal e depois familiar e com os amigos. Aí lá mesmo em Mauriti você conheceu o Rômulo, né? Isso, nesse mesmo grupo de jovens, onde já existia a Renovação Carismática, o nosso grupo era muito ligado à renovação, e aí aconteceu um retiro no Centro de Expansão, e lá Rômulo também pôde viver essa experiência com Deus, e aí parece que foi aquela coisa de, assim, Deus, sabe? Deus ligar os nossos caminhos. E aí eu disse, meu Deus do céu, que menino, que ele já me chamava a atenção, pelo jeito, pela maneira, por ser tão educado, por ser tão calmo, já transparecer que era um menino bom. E antes disso eu fiz uma oração para Deus, eu disse, Senhor, que eu encontre um homem renovado para a minha vida. Porque quando você tem uma experiência com Deus, você começa a ver que você não quer qualquer coisa. Você vai ter que dominar as suas paixões para você encontrar aquilo que realmente vai completar você e vai também lhe ajudar nesse caminho de conversão. Então, quando meus olhos encontrou os olhos desse rapaz, aí eu disse, não, é esse aqui, né? E aí, depois desse retiro, nossas amizades se estreitaram e aí, né, surgiu esse amor, primeiro da minha parte e depois da parte dele, né? Sim. E estamos juntos, namoramos durante 9 anos, bem pouquinho, né? Muito tempo. Que foi o tempo que Rômulo também estudava aqui, ele fazia o Cefet. E nos finais de semana ele ia para Mauriti, depois ele ingressou, fez vestibular, né, para enfermagem, passou, tirou o primeiro lugar na URCA, mas depois ele viu que não era essa a vocação que ele queria, a profissão que ele queria, e aí tentou medicina e passou por alguns testes antes de entrar, e aí a gente foi seguindo. Durante 9 anos, Deus nos abençoando e fazendo com que a gente chegasse até aqui. Maravilha, né? As coisas de Deus. E aí, Rômulo, aí vocês casaram, já tem quanto tempo de casado? 17 anos, né? 17 anos. Ele casou em 2007. Então é isso mesmo, 17 anos. 17 anos. A primeira filha de vocês tem 15 anos, né? 15 anos. Como foi? Papai Rômulo, chegada da primeira filha, preparação e dia do nascimento. Rapaz, primeiro que é mágico, né? Quando a gente casou, eu estava começando o 5º ano da faculdade de medicina, né?
Mas aí a vida segue, a vida continua, a gente não pode parar de viver. Então, é certo, estou fazendo a faculdade, mas eu não vou esperar terminar a faculdade. Não, vamos seguir nossa vida. Aí a gente casou, passei mais um ano. Já no último ano da faculdade, né, quando eu me formei, lá ela estava grávida. Estava já com uns 3, 4 meses. Isso. Mais ou menos. Uhum. E aí, depois que eu me formei, foram 5, 6 meses trabalhando até ela nascer. E assim, eu me lembro de muitas coisas, né? A gente morava em Mauriti, eu trabalhava em Mauriti. A gente veio ter a filha aqui em Barbalha. Você trabalhava como clínico ainda, Como né? clínico ainda. Sim. Exatamente, eu passei 2 anos trabalhando como clínico. Certo. E aí a gente veio, e eu me lembro que eu queria participar ativamente, né? É tanto que nasceu, né? A pediatra pega, tem aqueles primeiros cuidados, e depois que toma os cuidados, aí vai banhar a criança. Aí eu que banhei. O primeiro banho Foi o papai. foi. E lá na maternidade mesmo tem umas vacinas, né? Que aplica para proteger dessas doenças. E eu fiz questão de aplicar as vacinas nela também, né? Eu participei assim ativamente. Muito bem. E essa questão que Rômulo disse, que a vida da gente não pode parar. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, principalmente os estudantes de medicina, né, pessoas que estão iniciando sua vida profissional, e muitos deixam para ter filhos mais tarde, porque a gente não pode ter agora, porque a gente está estudando, porque a gente tem que conquistar logo a vida profissional, não vamos esperar, não vamos ter filho de qualquer jeito. E assim, foram 9 anos de muitos desafios, né, de muitas renúncias, porque se não fosse Deus na nossa vida, a gente poderia ter atropelado algum caminho. E essa questão de não deixar a vida parar, justamente porque nós confiamos na providência divina. Rômulo é o tipo de pessoa, o tipo de homem que acredita muito na providência divina em todos os âmbitos da sua vida. E eu posso experimentar dessa graça de Deus através dele, de vivermos da providência de Deus. Então, assim, a gente não tinha casa para morar, a gente não tinha muita coisa, mas Deus foi providenciando tudo e nos deu até uma festa linda de casamento, né, com sua providência, porque foi tudo na graça de Deus mesmo. A irmã nos emprestou uma casa, outra irmã emprestou a cama. O pai dela, na época, fez um empréstimo, pediu um empréstimo a um amigo dele para poder bancar a festa, né? Foi uma festa simples, né? Não foi muito cara, graças a Deus. Aí o padre dispensou a espórtula, né, do casamento. O local, a pessoa que nos cedeu o espaço, dispensou o aluguel. Uma prima pagou a lua de mel lá no Hotel das Fontes, no Caldas. Os amigos fizeram a decoração, então foi tudo muito providência divina mesmo. Eu era estudante, eu simplesmente não tinha condições, mas Deus providenciou tudo e estamos aí, né? Mas aí você queria essa especialização, anestesia, que não tinha aqui, né, no Cariri. Parece que agora tem, né, no regional, a residência. Começou esse ano, no regional. Mas nesse tempo nem sonhar tinha especialização nenhuma, residência nenhuma aqui no Cariri. Aí você foi para que capital? Maceió. Maceió. Exatamente. E aí, a família ou você foi só? Foi o seguinte, eu fui só inicialmente. Sim. Foi um tempo difícil, não foi fácil. Eu fui sozinho e eu disse, não, eu vou na frente, me organizo lá e depois eu levo vocês. E assim eu fiz. Eu fui, depois de uns 5 meses lá, no meio do ano, aí eu levei. Lala, uma bolsa de residência que não é alta, é uma bolsa mesmo, é baixa. É baixa. Teria que dar alguns plantões por fora. Eu né? dava plantão por fora. Sim. Né? Eu dava plantão numa UTI, lá de um hospital privado. Então, 2 finais de semana, eu dava plantão lá nessa UTI para poder me manter, né? Para poder nos manter. E aí ela foi com a Maria Luísa, né? Nossa mais velha.
Ainda moramos lá uns 2 meses juntos, não foi? Foi 2 ou 3 meses. Uns 2 a 3 meses juntos, quando a mãe dela adoeceu, né? Adoeceu de câncer. Né? Descobriu o câncer porque ela sentia dor abdominal e aí fez uma ultrassonografia e na ultrassonografia o médico viu lesões no fígado sugestivas de câncer. Aí disse, não, vamos investigar. Quando investigou, descobriu um câncer de cólon, né? De intestino. Sim. E aí nesse período aí Lala voltou para ficar com a mãe, para ajudar a cuidar. E aí foi muito rápido, né? Dessa doença, ela ainda fez cirurgia, ela fez quimioterapia, mas no intervalo de quantos meses? Menos de 1 ano, né? Foi, menos de 1 ano. Menos de 1 ano. Então, assim, no meu segundo ano de residência, eu diria assim, estava começando o segundo ano de residência, a mãe dela faleceu, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um período, espiritualmente falando, foi um período que ela se tornou coordenadora, né, de um grupo de oração lá em Mauriti, né, que deu muita força, né? Foi o ano em que a nossa filha mais nova nasceu, né? Então já foi outra força. O fato é que foi um ano que, infelizmente, a gente não ficou junto, vamos dizer assim. Mas todo mês eu vinha, né? Todo mês eu vinha para o Cariri, pelo menos uma vez por mês. E aí eu tentava, se tivesse alguma possibilidade. Até testemunhar aqui algo que aconteceu, que neste período, minha filha mais velha, Maria Luísa, né? Ela sofreu uma queda. E aí, mãe de primeira viagem, você sabe, fica bem perturbada mesmo. E aí, bateu o braço. Minha mãe ainda estava viva, assim. Ligou pra gente, ligou pra mim, eu estava trabalhando. E aí, já fui para o hospital. E lá o médico disse que ela tinha luxado. Não tinha quebrado o braço, mas tinha luxado o braço. E aí eu liguei para a Roma desesperada, chorando. E assim, quando foi no outro dia, eu fui colocar a Maria Luísa para dormir à tarde. E aí eu acabei dormindo com ela, na casa da minha mãe. E de repente eu fui acordada por um beijo, assim. Quando eu olhei, abri os olhos assim, eu vi Rômulo. Eu disse, meu Deus, eu estou sonhando. Né? Ele prontamente veio ver como era que estava Maria Luísa, qual era o estado dela. E, poxa vida, isso é uma presença paterna. Porque na hora, mesmo distante, mesmo longe, ele sempre se fez presente. Você, enfrentar uma viagem todo mês lá para Mauriti, só para estar perto da gente, para estar perto da filha, para ver como ela estava. Então, isso assim é muito gratificante. Isso é bênção de Deus. Sem dúvida. Mas, Rômulo, você, pai, aí você queria participar, aplicou as vacinas, deu o primeiro banho, tudo. O que passa no coração de um homem cristão, pai? Eu digo isso perguntando a você e lembrando também do meu primeiro filho. A gente tem essa união, essa mistura do ser pai humano, lembrando que a gente também é filho de um pai que é tudo na nossa vida, né? Que não deixa de ser pai nunca. É uma promessa de amor que está na Bíblia, que está na natureza, que está na tradição cristã. Deus Pai. E agora você também é pai. Como é assimilar essas coisas? Primeiro, né, enquanto você falava, né, saudoso aí do seu amigo que acabou falecendo, e você dizia, olha, né, ele se foi, mas para a alegria dele está no céu. Então, primeira coisa, ser cristão, né, acreditar que temos um Deus Pai é libertador. Exato. É libertador. Porque assim, a gente sabe que mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar para os braços do Pai. Natural. Então assim, aqui é uma passagem. Então isso é libertador porque a gente sabe que a gente vai para a felicidade eterna. Então imagina, a gente vive a nossa vida, mas né, algumas pessoas que não creem, que não são cristãs, que não acreditam em Deus, né, a vida se torna até um pouco vazia. Tão vazia
que muitas dessas pessoas querem preencher com o material, porque são vazios. Mas a gente que crê nesse Deus, a gente nem se importa tanto com o material, né? Aquilo que Deus provê, louvado seja Deus. Se Deus não providenciou, louvado seja Deus, né? Então isso é ser pai, né? Sabendo que temos esse pai no céu que nos ama. Perfeito, e a gente não é perfeito. Como ser pai. A gente não é igual a ele. Eu digo a você, não é fácil, a gente se angustia muitas vezes, né? Porque a gente quer, vamos dizer assim, dar o melhor. Isso. A gente quer acertar. Acertar sempre, fazer a coisa certa. E muitas vezes a gente não consegue acertar sempre. Talvez na maioria das vezes a gente não consiga acertar. Mas o que importa é a gente saber que está procurando acertar, né? As condutas que a gente toma como pai, as medidas que a gente toma, as repreensões que a gente faz, né? A escola que a gente coloca nosso filho, a turma que a gente quer que ele ande, né? A forma da gente ensinar, tudo isso a gente quer acertar. Então isso já conta muito, né? E uma coisa que a gente sempre faz, que eu sempre faço como um pai cristão, é orar pelos filhos, é rezar por eles, né? Então isso é uma coisa muito bacana. Tem um livro, né, um capítulo do livro de sabedoria, que é o capítulo 9, que eu rezo muito com ele, que é a oração de Salomão pedindo sabedoria. Naqueles momentos que eu estou indeciso, ou não sei o que fazer, aquela situação, não sei como proceder diante de uma determinada situação, aí eu sempre rezo com essa passagem, peço a sabedoria divina, e aí Deus ele fala com a gente, né? Ele fala assim no coração. Isso. E aí a gente executa, e Deus providencia. Que maravilha, que coisa boa. É o testemunho de um médico, de um amigo, um ex-aluno, e que serve para a gente refletir, né? A vida temporal e a vida eterna, porque muitos já não têm mais seu papai aqui na terra, né? Eu não tenho mais o meu. Eu vivo de lembranças, né? E quero ser, como ele falou, como o Dr. Rômulo falou, o melhor para meus filhos. Mas somos humanos. Cultural Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais participação desse casal que a gente... Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, aqui para 9 horas, gente aqui conversando, você ouvindo, a gente falando. Você pode também falar, você pode perguntar, você pode mandar pelo 3512-2000 sua pergunta para os nossos convidados. E você pode escrever, pode mandar áudio, viu? Tirar dúvidas sobre anestesia e alguma coisa sobre essa missão, né? Missão de ser pai, missão de ser família, missão de ser cristão, missão de ser atuante, né? Não pode dizer, eu sou católico e ponto final. Não, católico não é da boca para fora, né? Tem que participar mesmo, agir mesmo. E por isso que as comunidades estão aí com aquelas pessoas sempre as mesmas, né? De cada grupão de uma paróquia que tem, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas, a gente vê sempre as mesmas caras. Cada comunidade tem ali aqueles 10, 15 que fazem tudo, né? Que são realmente aqueles que assumem, né, o compromisso do ser cristão. E tem as festas, como a festa de Santa Clara, da paróquia Nossa Senhora das Dores, comunidade Santa Clara, aqui no Caminho do Horto, né? Rua Caminho do Horto, 427. E o tema, exulte sempre no Senhor, não se deixe envolver pela amargura e o desânimo. Hoje, domingo, 4 da tarde, passagem do carro com a imagem de Santa Clara pelas ruas da comunidade. 18 horas, saída da procissão da Escola Sebastião Teixeira Lima. Convidados, irmãs salesianas, a administração do Horto, os pais, os professores, alunos das escolas Sebastião Teixeira Lima, Poço de Jacó, Escola de Tempo Integral Vereador Francisco Barbosa da Silva, Creche Alacoque Bezerra, Creche Deise Sampaio e todos os devotos de Santa Clara. Após a missa haverá quermesse com música ao vivo e um bingo surpresa. Muito bem. Santa Clara no Horto. A festa do Bom Jesus é lá no Caldas, né? Comunidade do Caldas, em Barbalha. A área pastoral Bom Jesus.
tema Por Suas Chagas Fomos Curados. Hoje, 10 horas, missa solene. Presidente da celebração, o bispo diocesano Dom Magnus Henrique. Meio-dia, salva festiva com a banda Cabaçal e Filarmônica. 16 horas, procissão. 17 horas, bênção do Santíssimo, festa do Bom Jesus, comunidade do Caldas, em Barbalha. E tem também uma rifa beneficente. O Mosteiro de Nossa Senhora da Vitória está realizando uma campanha solidária para quitar a cirurgia de fêmur da Madre Maria Aparecida. Cirurgia do fêmur. Ajude adquirindo um bilhete da rifa. O sorteio acontecerá 17 de agosto, próximo domingo, né? Pela primeira centena da Loteria Federal. Aliás, próximo sábado. Informações 98886-2214 ou 315-2214. 315-2214. Realização Mosteiro Nossa Senhora da Vitória. Tema de hoje, Dia dos Pais. Anestesia também, né? Anestesia, doutor Rômulo Sá falou aqui que tem muita desinformação, tem muita gente que tem medo, mas que é uma maravilha, porque é como as pessoas podem fazer cirurgias e alguns exames mais complexos que precisam de sedação. Então é muito importante a anestesia. Então você também pode tirar a sua dúvida, já que não é sempre que a gente tem um médico anestesista aqui no nosso programa. Tem um áudio, né, Carlos Eduardo? Vamos ouvir o áudio, o que é que o nosso ouvinte tem a dizer. Bom dia, doutor Pedro. Parabéns pelo Dia dos Pais para o senhor e para esse médico, mas essa doutora, que Deus abençoe eles dois. Achei muito importante a conversa deles. Deus abençoe. Muito obrigado por sua participação, seu reconhecimento, né? É isso aí. O médico, ele não é só aquela pessoa que vive passando remédio para o povo ou fazendo injeção de anestesia para o povo. É um ser humano que tem sua esperança, né? Tem sua fé e sua vontade de encontrar a verdade. A verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, que bom, né? Que a gente consegue trazer aqui na rádio pessoas para testemunhar essa fé, como o doutor Rômulo e a doutora Lala. Já que ela chamou doutora, eu vou chamar também. Doutora da igreja, doutora Lala. Ai, ai. Mas vamos lá, continuar no tema Dia dos Pais. Importante. Dia das Mães é uma festa tremenda para o mundo. Para o Brasil, para o Ceará, para o Juazeiro, Crata, Barbalha. Você for para um restaurante, não tem vaga, é super lotado. Verdade. Dia dos Pais já não é tanto assim, já não tem esse glamour todo. E se a gente for olhar bem, é porque realmente, se você for olhar o passado, mãe é mãe. Mãe tem um histórico de uma afetividade tão forte, os filhos gostam. Eu me lembro minha mãe, eu lembro meu pai, eu lembro minha mãe, os dois faleceram. Eu amo meu pai, mas eu amo mais minha mãe. Não sei porquê. Eu deveria amar igual, mas fazer o quê? Minha mãe foi mais presente, minha mãe me levava para missa, eu bem pequenininho. Minha mãe estava do meu lado quando eu fazia uma bagunça e meu pai vinha ameaçando bater, ela me defendia. Aí a mãe é aquela coisa mais próxima, é mais próximo do amor de Deus até do que o pai, mas Deus é pai. E o pai presente, ele consegue ser essa imagem de Deus. Então, o Dia dos Pais é porque realmente os pais falham. Ou tem outro motivo, Lala? Eu acho que é porque o pai, ele usa muito da sua razão. E a razão, ela tem que existir. Tem, é fundamental. Ela tem que existir. Na própria Bíblia diz que o homem, ele é a cabeça. A cabeça. Né? É o chefe da família. E a mulher é o coração. É o sentimento. É o sentimento. Muitas vezes não age com a razão. Então, eu acho que deve ter um equilíbrio aí. Antigamente, os pais,
tinham que dar de si para o sustento da família. Então, ele muitas vezes precisava se ausentar. Meu pai, sou filha de agricultor, meu pai saía de casa muito cedo e ele só chegava em casa à tardinha, muito cansado. Eu sou a 9ª filha. Puxa. Olha aí. Teve quantos ao todo? 10 filhos. 10, você é a penúltima. Eu sou a penúltima. Então, quase a caçula. Então, assim, ele não tinha muito. E outra coisa, já vinha de uma família também que ele perdeu o pai com 9 anos. Então, assim, eu entendo muito hoje a dificuldade que meu pai teve para criar esses 10 filhos. Não foi fácil ter toda essa responsabilidade, né? De educar, de prover o sustento. Então, os pais, eles eram muito ausentes por conta disso. Mas chegar em casa, dar um abraço no filho, perguntar como é que ele está, isso tudo tem que estar presente na figura paterna. Rômulo, apesar de passar o dia trabalhando, quando ele chega em casa é uma festa. As meninas o abraçam e já perguntam: painho, amanhã você vai trabalhar o dia todo? E Rômulo tem sempre procurado dar prioridade à família. Sempre. Sabe que tem que trabalhar para prover o bem-estar da família, mas é um pai muito presente. Muito presente. Porque, eu digo a você mais uma vez, porque ele teve uma experiência com Deus. Graças a Deus. Porque ele pede essa sabedoria de como conduzir. Ele sabe que as filhas necessitam da presença do pai. A figura paterna, né? Melissa tem 10 anos. A diferença das duas, personalidade, comportamento, de Maria Luísa, que tem 15, e de Melissa, que tem 10. Elas são muito diferentes. Muito. É como se fosse a calmaria e a tempestade. Eita. O sol. Qual é a tempestade? O sol e a lua. Oh. São bem diferentes mesmo. Maria Luísa, a de 15 anos, ela é, vamos dizer assim, um furacão. Ela tem os sentimentos à flor da pele. Ela é muito verdadeira. Ela é muito amorosa. O amor dela é diferente do amor de Maria Luísa. Aliás, de Melissa. Melissa é aquela mais doce, mais calma, né? Que sabe demonstrar o amor dela tanto no toque como na grita. Maria Luísa é mais intensa. Ela gosta de dizer que ama com as palavras. Ela chega perto de você, já abraça e beija. É bem intensa. E Melissa é mais calminha. Legal, é muito diferente, mas ao mesmo tempo é muito bom essa complementação, né, de pessoas diferentes para a gente ter a experiência da convivência. Antigamente os pais tinham essa quantidade de filhos, como seus pais, 10, né? Meus pais tiveram 6, mas poderia ser 8, porque tinha mais morte, né, aborto espontâneo, né, antigamente. O homem trabalhava na roça, né, no quintal de casa. Isso. E a mulher trabalhava dentro de casa. Aí tinha mais tempo. Mais tempo. Era diferente, né? Era muito diferente. E até interessante, enquanto ela falava, eu me lembrava até da história da Sagrada Família e da história da igreja como um todo, né? Então, assim, há muitos mais católicos devotos da Virgem Maria do que de São José. Embora São José seja um santo muito querido. São José é um exemplo, um modelo de castidade, né? Também há uma devoção muito grande no Ceará, porque ele é o padroeiro do Ceará, ele é o patrono universal da igreja, né? Mas, de longe, a devoção maior é para Nossa Mãe, para a Virgem Maria, né? Todo mundo, né? Todo católico é devoto de Nossa Senhora, todo católico reza as Ave-Marias, né? E essa questão de estar mais junto dos pais, aliás, da mãe, é justamente porque quando se caía, a gente corria para quem? Para quem estava perto, era o braço da nossa mãe. Quando a gente estava sem saber o que fazer da vida, a gente ia lá procurar o colo da mãe, porque estava mais próxima. Então, a mãe também cria esse vínculo
porque conhece a nossa história. E a gente só conhece, a gente só ama aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente está vendo no dia a dia. Às vezes eu conto as experiências que eu tenho em casa para Rômulo, porque eu acho também que a mulher é fundamental nesse processo de ser pai, de passar isso para o esposo. Eu acho que a mulher também é de fundamental importância, porque há mulheres, infelizmente, que distanciam seus filhos do próprio pai, porque criam algo fantasioso de que o pai está trabalhando, ou quando o filho chega em casa, ele não chega perto do seu pai não, que ele está cansado. Eu acho que não, a mulher tem que ser realmente esse coração de estar fazendo esse elo, de dizer, olha, que bom que teu pai chegou, vai lá dar um abraço, vai lá dar um beijo, conta como foi teu dia, tira aqui o sapato do teu pai. No mundo feminista em que a gente está vivendo, às vezes isso é até algo ofensivo. Não, você está sendo submissa a um homem. Poxa, é o próprio pai, né? É aquela pessoa que te deu a vida. Então você tem que fazer, você tem que estar ali colaborando para que esses laços se estreitem. Isso é verdade. Então, eu procuro exercer com muita dignidade o meu papel de pai, mas porque eu tenho o apoio da mãe, né, da minha esposa. Enquanto Lala falava, tem uma coisa que eu acho bem interessante, né, que é doutrina da igreja, que é bíblico, né, também do Gênesis. Quando Deus criou a mulher, ele disse, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua esposa, né, a sua mulher, e eles passam a ser uma só carne. Então, assim, o vínculo conjugal do marido, da esposa, é muito maior do que o vínculo dos pais com o filho. É uma coisa que a gente prega, né? Muitas mães, depois que os filhos nascem, parece que se esquecem assim do marido, né? Deixa o marido de canto e só foca no filho, e tudo é o filho, e filho isso, e filho aquilo, e esquece do marido. Nasceu das minhas entranhas, né? A mulher diz, nasceu das minhas entranhas. Então, tem o filho como posse, até mesmo como um troféu. E aí esquece que o marido é participante dessa obra divina. E tem muitas mães que têm até, eu vou dizer assim, um ciúme do pai com o filho. Não quer também que ele também tenha esse estreitamento com o filho, não, porque é como se fosse roubar o espaço dela. Eu acho que a gente é uma comunidade de amor, assim como a Santíssima Trindade é. Pai, Filho e Espírito Santo. É esse amor que deve reger a nossa vida familiar. E a gente, enquanto Ministério para as Famílias que a gente exerceu, então a gente já conversou com muitas famílias, com muitos casais, e a gente viu muitas realidades diversas. Como Lala falou, a gente viu realidades de mães que se apossavam dos filhos, né? Que os filhos acabavam nem tendo um carinho pelo pai, um apreço pelo pai. Embora o pai morasse na mesma casa, embora o pai continuasse exercendo sua missão de provedor, mas parecia que os filhos assim, eram distantes do pai. É, absurdo. Lá, a gente está no curso de noivo, desde quando a gente fez o Encontro de Casais com Cristo, 1991. A gente está no curso de noivo aqui na paróquia, já fomos em outras paróquias, inclusive Barbalha e outras daqui, mas a nossa paróquia é essa daqui, Salesiana, Sagrado Coração de Jesus. E a gente testemunha, e antigamente, nossos 3 filhos iam para o curso de noivo com a gente, porque a gente não tinha com quem deixar. Tinha que levar. E eles ficavam lá, pequenos, ficavam lá assistindo, né? Junto com os outros casais e os noivos. E a gente dizia sempre, era uma coisa que a gente diz sempre, baseado na palavra de Deus, que eu dizia que a pessoa mais importante do mundo para mim era minha esposa, Cicinha, e ela dizia o mesmo, a pessoa mais importante para mim é Péricles. E eles nunca se traumatizaram, nunca ficaram deprimidos, muito pelo contrário, a segurança de que pela palavra de Deus o homem e a mulher são uma só carne, e aí dessa carne, dessa família vem os presentes de Deus, que são os filhos. E isso não tira o mérito e nem o valor dos filhos. Eles são, como você bem falou, eles são
presentes de Deus na nossa vida. Né? São joias que a gente deve cuidar, que a gente deve ser exemplo. Às vezes, quando a gente se abraça perto das meninas e beija elas, ai, como eles são apaixonados, né? Então, isso é exemplo, é exemplo. A gente sabe que existem pais que são machistas, que ainda não ou então pelo histórico familiar de também não terem recebido esse carinho, esse amor, esse afeto, também não conseguem ainda expressar isso. Tem essas dificuldades também. E a gente ora por esses pais para que abram-se a isso. Pais que delegam a função de educar, de amar, de corrigir só as esposas. Quantas vezes as meninas pequenas, e Rômulo às vezes cuidava, ia dar um banho, ia fazer alguma coisa, e algumas pessoas olhavam que meio atravessado, dizendo que aquilo não era papel de um homem fazer. Era papel da mulher fazer, de cuidar, de sair para passear. E hoje a gente vê que isso já está mudando, graças a Deus que isso está mudando. E que muitos pais reconheçam isso, que eles são participantes. Né? Essa função de educar pertence aos pais também. É verdade. E o pessoal participando aqui. Por exemplo, a Regina, ela deseja bom dia, parabéns, doutor Pérez, pelo seu dia, pelo pai que é, e avô, que também você já é. Obrigado. Aproveito para parabenizar todos os pais que estão ouvindo o programa. Parabéns por ter trazido Dr. Rômulo, esse excelente anestesiologista e pessoa. Obrigado por esse testemunho de família. Parabéns ao casal. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, Regina. Que benção. Obrigado, Regina. Já a Lourdes, ela também. Bom dia, doutor Pérez. Feliz Dia dos Pais. Obrigado, Lourdes. Aí ela diz o seguinte, ela diz, feliz Dia dos Pais para o médico que está aí, doutor. Mas diz o seguinte, vou fazer uma colonoscopia, estou com medo da anestesia da colonoscopia. Sempre assim, né? Sempre assim. E na verdade, você só vai conseguir fazer essa colonoscopia com segurança e com tranquilidade, justamente porque tem um anestesista do seu lado. Olhe, eu já tive a experiência de fazer com a anestesia e sedada, né, Romo? Assim, eu fiquei meio que acordada. E eu digo, minha filha, não tenha medo da anestesia, porque ela quem vai fazer com que você tenha um exame tranquilo. Você, quando menos você pensar, você diz, gente, já terminou? Acabou? Na verdade, a anestesia, ela é como se ela apagasse da sua mente esse período. É como se você fechasse os olhos e abrisse. Só que você fecha e abre e já acabou o procedimento. Sem dúvida. É mágico. A minha experiência como endoscopista foi curta, porque no final da década de 80, no final não, meados, 85, 86, eu aprendi a fazer endoscopias e não existia essa sedação. Era só um líquido na garganta que a gente aplicava, spray de xilocaína, e fazia o exame. Aí houve uma transformação no exame, tanto de ser um vídeo, agora em televisão, quanto os aparelhos em si, mais menores, né? Como a sedação. E eu parei de fazer, porque o que eu aprendi era muito agressivo. Eu teria que reaprender. E aí eu preferi contratar um colega que fazia já de uma forma mais moderna. Ou seja, transformou esse exame. Ninguém queria fazer endoscopia, só se tivesse com hemorragia. Exatamente. E hoje todo mundo aceita fazer a endoscopia. Mesma coisa a colonoscopia, que agora estão fazendo. Antigamente ninguém queria fazer. Agora o pessoal já aceita. Mas aceita por causa da sedação. A sedação é tudo. A sedação é tudo. É horrível o exame sem sedação. E a colonoscopia, você não vê, assim como a endoscopia, exame nenhum. Você está dormindo, é muito bom. Você está dormindo, você acorda. A impressão que eu tenho quando fazem uma endoscopia em mim é que me enganaram. Porque eu estava conversando lá com o colega, né, com o médico. Aí, de repente, ele diz, terminou o exame. Pode levantar, pode ir para casa. Que conversa é essa? Como? Você não percebe o tempo que dormiu. Eu também fui submetido a uma endoscopia e foi desse jeito que você está falando. Né? Eu recordo que eu deitei,
Aí um colega anestesista colocou um catéter de oxigênio no meu nariz. Sim. E aí eu pensei, rapaz, será que eu vou dormir? Rômulo, ei, bora, acabou. Foi exatamente assim. Então, minha amiga Lourdes, não tenha medo, porque a melhor coisa, uma das melhores coisas, uma das melhores experiências que você vai ter na vida é ser submetida a uma anestesia. E se for uma anestesia com algum diazepínico, tem o antídoto, né? Tem o antídoto. O que aplica para voltar mais rápido, né? Que é o flumazenil. Isso. Né? É bacana isso daí, porque a gente... eu me lembro que eu fiz uma anestesia em Lala, ela foi ser submetida a uma ressonância de crânio. E aí eu fiz um benzodiazepínico, midazolam, e aí pronto, ela ficou tranquila, fez o procedimento. Quando acabou o procedimento, aí eu fiz o flumazenil. Ela acordou instantaneamente, normal, como se nada tivesse acontecido, se levantou, fomos para casa, de boa. Tem até um caso que Rômulo conta, que a pessoa estava tão ansiosa, não era Rômulo, que disse assim, doutor, olha, doutor, eu tô acordada. Conta aí, Rômulo. Quando era um paciente foi submetido a uma sedação, né, o ginecologista, ela teve um abortamento espontâneo. Mas aí ficaram alguns restos, isso na minha residência. E a ginecologista foi fazer uma curetagem, né? E eu recordo que eu iniciei a anestesia e o ginecologista perguntou, posso começar? Aí eu disse que ainda não tinha dormido. E a paciente ouviu e disse, doutor, eu ainda estou acordada, viu? Aí eu disse, não se preocupe, ela não vai começar agora não, só quando você dormir. O fato é que ela dormiu, a médica fez o procedimento, deu tudo certo. Quando a paciente retorna, a primeira coisa que ela diz, doutor, eu ainda estou acordada, viu? Eu disse, já acabou o procedimento, deu tudo certo. Olha aí, nem viu? É mágico, mas a anestesia é uma coisa boa. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais um bloco de perguntas para o nosso casal que veio falar nesse programa especial Dia dos Pais. Dicas de Saúde FM Padre Cis, Dia dos Pais. Parabéns, papai. Parabéns você que quer homenagear seu pai vivo. Parabéns que você está na lembrança do seu pai que já não está com você, mas que você lembra dele com muito carinho, com muito amor. Pessoal participando da live, a Cirlei Farias, bom dia para você. As Lisneide Alves, a paz do Senhor para todos, bom dia, feliz Dia dos Pais para todos os papais, obrigado, Lisneide. Carlos Alves, bom dia, algum coração bom pode enviar, não sei o quê, está passando por dificuldade, Carlos Alves. André Pinheiro, aí, a mãe da minha nora, está também nos acompanhando, tudo bom, Andréa? Parabéns pro Cacá, viu? Cacá Botelho, papai Cacá, do nosso neto em comum Moisés. Eu sou avô do Moisés e o Cacá Botelho também, a Andréa avó e Cicinha também. E eu sou pai de Péricles Filhos, Cíntia e Daniel, meus filhos. Osana Ribeiro, bom dia a todos, bom dia para você também, Osana. É isso aí, o pessoal participando da live. Tem áudio, né? Vamos ouvir? Bom dia, doutor Péricles, e esse casal maravilhoso que está aí, dando esse testemunho lindo. Quero desejar um feliz Dia dos Pais para o senhor, doutor Péricles, para o doutor Rômulo e para todos os pais do Brasil e do mundo, para todos. Que Deus abençoe a cada um nesse dia, dando saúde e paz. E mais uma vez agradecer a esse casal maravilhoso aí pelo testemunho lindo. Que Deus abençoe a todos e um bom dia. Eu sou a Maria Natal, aqui do bairro Antônio Vieira. Maria Natal. Natal. Muito bem, Maria Natal. Obrigado aí pelas felicitações. Uma alegria estar por aqui hoje, fazer parte desse programa, né? Como eu disse, eu também já tive essa experiência de ser radialista há muitos anos atrás e agora estamos
voltando, né? Para a honra e glória de Deus. Lala, você é mãe de 2 adolescentes, adolescente e pré-adolescente, né? 10 anos. O mundo mudou. As redes sociais é difícil os pais controlar, porque a gente não vigia os filhos 24 horas, né? E nas redes sociais tem de tudo, de bom e de ruim. Isso. As amizades continua tendo, como sempre houve. Mas agora as redes sociais, os meios de comunicações, as influências, o mundo que, quando aumenta mais gente, aumenta a violência, né? O que você pode dizer a uma mãe, a um pai, sobre a educação dos filhos nesses desafios que são os dias de hoje? Olha, não é fácil. Não é fácil. De jeito nenhum. Controlar é muito difícil mesmo. São muitos adolescentes, crianças que têm acesso a várias informações. E eu percebo que essas informações, tanto eu como o Rômulo, essas informações estão acelerando processos na vida das crianças e dos adolescentes. Lá em casa, nós demoramos a dar um celular às meninas, né? Maria, nós percebemos a necessidade porque ela começou a ser convidada para alguns aniversários. E aí a gente ficava sem informação, eu ficava mandando mensagem para as amigas e ela se chateando, dizendo, mãinha, deixa de estar enchendo o saco das meninas, perguntando por mim. Eu disse, mãe, eu me preocupo, quero saber como é que você está. E aí a gente deu um celular, né? E a gente viu como isso prejudicou o andamento das coisas. Porque a gente vê que fica procrastinando, porque a gente pede para fazer uma coisa, mas está com o celular na mão. E muitas vezes a gente restringe o uso. A gente limita, né? A gente limita. Olha, você vai pegar até tal horário e depois a gente pega. Porque se a gente não limitar, as consequências são desastrosas. São crianças inquietas, que não prestam atenção, que às vezes vive no mundo da lua, mesmo a gente tirando, parece que há um processo de aceleramento que parece que fica assim na mente da pessoa e ela não consegue se concentrar. Querem tudo pronto, acabado, como se fosse um rios que elas assistem. É verdade. Tempos atrás, já a geração de vocês em relação à juventude de vocês, mas principalmente a minha, que foi mais para trás, as coisas eram diferentes. Por exemplo, os namoros. Eu namorava Cicinha, não tem essa história de sexo, não, como é hoje, né? Hoje em dia, todos namoram, praticamente todos, né? Exceção, talvez, alguns jovens da Renovação Carismática Católica e alguns jovens evangélicos. Tirando esses dois grupos, eu acho que praticamente todo casal de jovem, namorado, tem relação sexual, como o mundo mudou. E relação sexual não é só o ato em si, é uma questão de uma cumplicidade que fica parecida até com um casamento, com todas as suas consequências de uma união de duas pessoas, consequência carnal, de doenças e de filhos, né? Antes da hora, vamos dizer assim, programada por uma coisa mais consciente, não pelo fogo da paixão. Que dificuldade, né? O que dizer aos pais que sofrem, mas que eles mesmos, pelo menos os pais mais jovens, sabem que passou por isso também e tem que aguentar essa confusão toda, a não ser que eles estejam nesses grupos que é seletivo de tentar uma educação. Muito difícil, né? Os dias de hoje, muito difícil. Doutor Rômulo. Você tocou num ponto bem interessante, né? E assim, nós, quando a gente prega, nós temos orgulho de dizer isso. Nós namoramos 9 anos e a gente casou virgem. Olha aí. Né? Isso é muito bacana. Então, eu costumo dizer que eu dei a minha virgindade para minha esposa, minha esposa deu a sua virgindade para mim. Então, assim, primeira coisa, é possível ter uma vida casta. Né? Mesmo nos dias de hoje, nós como pais
Primeira coisa que a gente tem que fazer é dar o exemplo, né? Dar o exemplo dessa cumplicidade, dar o exemplo desse amor sincero, dessa parceria. Há alguns anos eu recordo que nós fomos convidados para dar uma pregação sobre afetividade e sexualidade para o grupo do ECC, lá de Palestina do Cariri, lá em Mauriti. Lá o Senhor me inspirou a dizer uma coisa bem interessante que hoje eu repito em muitos lugares, quando eu tenho oportunidade. Eu digo assim, olha, faz uma proposta aqui para os pais, eu digo, para os homens, né? Me diga uma coisa, pense aí em você. Você queria que a sua filha se casasse com um homem igual a você? Né? Então foi até impactante, porque alguns pais, homens, né, eles começaram a pensar, e aí eu continuei, eu digo, olha, se você não queria que sua filha se casasse com um homem igual a você, pela forma que você lida com a sua família, pela forma que você trata a sua esposa, né, pelos vícios que você tem, de repente, de beber, de jogar, enfim, então é hora de repensar a vida e mudar. Agora, se você diz assim, rapaz, eu queria que a minha filha encontrasse um homem igual a mim, então é sinal que você está no caminho certo, porque você dá o exemplo, porque você é presente, porque você é parceiro, porque você é cúmplice, né, da sua família. Então, o que é que a gente diz para os pais nesse tempo de educação? Primeiro, dê o exemplo. E como é que se dá o exemplo? Antes de tudo, exemplo de oração. Seus filhos, eles já viram vocês rezando? Já viram vocês rezando juntos? Você convida seus filhos para um momento de oração? Segundo, o filho sempre vai aprender alguma coisa de alguém. Então, seja você a ensinar. Ao invés de deixar que a televisão, o TikTok, o Instagram ensine você os valores. Então fale sobre a igreja, conte histórias sobre a vida dos santos, leve para participar da missa, encaminhe para uma escola que você acha que possa ter alguma formação nesse sentido, né? Encaminhe, leve para participar do seu grupo de oração. Então, participe de um grupo de oração e leve seu filho para participar, né? Há 15 dias, a Maria Luísa, a mais velha, foi participar do Acamps, né? Que é um acampamento para jovens do Shalom. Então, ela foi para o Acamps. Semana seguinte, ela já estava no encontro pós-acampamento. Nessa semana, já foi convidada para dar um testemunho. Então, assim, ensine o que é certo, né? Não tenha medo. Dê o exemplo. É uma coisa interessante, dar o exemplo e também encaminhar, porque hoje é muita informação e os pais, às vezes, trabalham muito, não estão em tempo de estar em casa, de estar orientando. Então, a minha opção por deixar a minha vida profissional e estar mais perto das meninas foi justamente para dar esse suporte. Porque quando os pais saem de casa, eles... não por uma necessidade, eles delegam a educação dos filhos a quem fica em casa, né? Então, assim, a pessoa que trabalha com você, ela não vai ter a autonomia dos pais. Então, ela vai deixar que os filhos assistam, seus filhos assistam o que elas querem. Então, ela não vai poder intervir muito. E essa questão de viver a castidade. Ser católico não é fácil. Tem muita gente que pensa que é, mas não é fácil. Católico não pode tudo. Na Bíblia diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, como você falou, há muitos jovens que hoje vivem uma vida como se fosse de marido e mulher. Uma vida conjugal, quando deveriam estar vivendo a castidade. Então, viver a castidade é bênção de Deus e é possível. Ah, Lala, mas era naquele tempo. Era no tempo de Dr. Péricles. Hoje isso não existe mais. Existe sim. Quando você opta por fazer a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você só acerta.
você nunca erra quando está na vontade de Deus. E eu digo a vocês, vale a pena, porque hoje nós colhemos os frutos. E assim, a gente é exemplo para as nossas filhas, não porque somos os melhores, não porque foi fácil, não porque a gente quer ser os santos, vamos dizer assim, mas é porque a gente quer viver na vontade de Deus. Não foi fácil para nós vivermos esses 9 anos assim, com essa opção, mas eu digo a você que você também pode, você também consegue, com a graça de Deus, porque pelas nossas forças nós não conseguiríamos. A gente tem que focar naquilo que é mais importante, eu diria assim, né? A sexualidade desenfreada hoje é como uma nova droga, né? E quando a gente começa a experimentar em excesso, aquilo dali já não basta, né? A gente dá aquela descarga de dopamina no cérebro, sente um prazer imenso, mas aí a gente quer mais. Só que da próxima vez, como uma droga, essa escalada da dopamina já não é tão intensa, eu diria assim. Então já não provoca tanto prazer. Então a gente quer mais, quer mais, quer mais. E aí a gente vai para aqueles casos que a gente vê hoje de agregar mais uma relação. E aí não vão ser mais 2, mas vamos convidar mais um casal que tem o mesmo pensamento que a gente e vamos desfrutar deste momento de prazer os 4, né? São absurdos que a gente vê. Pessoas que depois se ferem nesse lado sexual e aí procuram pessoas do mesmo sexo. Quem sabe eu possa me sentir melhor, né? E aí a gente vê os absurdos acontecendo. As famílias elas começam a ficar desestruturadas, né? Então assim, o mundo, né, secular prega que tudo é família, né? Mas será mesmo? Será mesmo que essas famílias desestruturadas elas realmente são um lar? Elas realmente vão conseguir educar satisfatoriamente aquelas crianças, né? Elas vão ser saudáveis do ponto de vista não só do corpo, mas da mente e da alma, né? As famílias de hoje, elas perderam um pouco, vamos dizer um termo popular, as rédeas, vamos dizer assim, a autoridade de pai, a autoridade de mãe em relação aos filhos. Não todas, claro, como eu falei, tem exceções, mas muitas perderam. Para uma pessoa que tem fé, tudo que acontece contribui para a glória de Deus. Para as pessoas que têm fé, até como esse acidente de ontem, né, do voo, né, que morreu tanta gente, né, a gente sabe que Deus compensa. Se não for nessa vida, é na vida eterna, que Deus é bom. Mas as pessoas que não têm fé questionam esse Deus bom, que permite a morte, permite a doença, permite a traição, permite tudo que não presta. Que Deus bom é esse que permite tudo que não presta? E aí vai perdendo aquela noção do sagrado e aquele respeito pelas coisas corretas, as coisas de Deus. Evangelizar hoje em dia é necessário até mais do que antigamente e é difícil, não é, doutor Rômulo? É difícil. É difícil porque é como se as pessoas estivessem construindo um muro, né? Ou uma bolha. Elas não querem ser, entre aspas, invadidas, né? Dentro dessa bolha. Então ela cria os pensamentos próprios, as crenças próprias e pronto, e não quer que ninguém diga nada. Ela quer viver daquele jeito. E se você for evangelizar, ela pode até se sentir ofendida, né? Exato. Você está falando, você fala de Jesus aí, mas eu não acredito em Jesus, eu não quero que você... O meu Jesus é amor e ele não me cobra nada e você vem me cobrar, quem é você? Interessante isso, né? Mas Jesus, ele na sua vida só fez coisa boa e no entanto foi crucificado, né? Morreu, né? Os apóstolos, pelo menos 11 foram... aliás, pelo menos 10, né? Um foi Judas, mas fora João e Judas, 10 foram martirizados. Os primeiros papas da igreja, pelo menos os 30 primeiros, também foram todos martirizados. Então, ser cristão não é fácil, não. É uma cruz que a gente tem que carregar. Mas porque a gente almeja o céu.
né? Porque a gente, volto a dizer, é libertador saber que a gente almeja o céu e que tem um céu esperando por nós. Porque os sofrimentos dessa vida são nada diante da glória do céu que nos aguarda. Olha, quando a própria igreja, ela no sacramento da confissão diz, não, isso é bobagem, isso é besteira, você não precisava nem se confessar por isso, aí é complicado, né? A gente quer seguir a luz e, no entanto, a própria igreja diz que isso é besteira. E agora? E agora, aí eu digo, e agora é porque está me incomodando. É porque isso está, de certa forma, me tirando a paz e me tirando de Deus. Então, por isso que eu estou aqui contando isso, né? A gente tem que ser insistente, incisivo. Rômulo, quando falava dessa questão, né, que é duro, que é difícil ser católico, que a gente almeja o céu, pense no atleta. Pense nesses atletas brasileiros que conseguiram estar onde estão hoje. Eles sofreram tanto para chegar até aqui. Eles tiveram que dominar o seu próprio corpo. Muitos já foram, já tiveram que fazer várias cirurgias. Já se lesionaram, né? Porque levaram o seu corpo ao extremo para conseguir uma medalha, para conseguir uma vitória, para conseguir até mesmo dinheiro, vamos dizer assim, né? Porque dá uma guinada aí fizeram privações alimentares. Então, da mesma forma, é o nosso corpo de casal, o nosso corpo nessa relação íntima. Nós temos que fazer a nossa parte e com certeza a gente vai ganhar essa coroa. Quando a gente come o que a gente não deve, doutor, o que é que acontece? Né? Vai sentir uma azia, vai sentir uma dor no estômago, e aí o médico manda a gente fazer aquela dieta. Então, é isso. A gente, para ser cristão, a gente também tem que lutar para ganhar essa coroa da glória. Uma vez eu li, né, um texto que dizia assim: nós somos o que consumimos. Exato. Né? Então, se a gente só consome maldade, a gente vai se tornar mal. Né? Se a gente só consome gordura, a gente vai se tornar gordo. Então, o que é que estamos consumindo? A gente quer ter uma vida feliz, uma vida plena, uma vida farta, pois vamos consumir aquilo que nos faça plenos, felizes, que nos faça fartos, né? Ao invés de consumir só pornografia, a maldade do mundo, Instagram, TikTok, vamos consumir a palavra de Deus, vamos consumir a oração. Vamos encaminhar os nossos filhos para aquilo que é essencial. Tantas vezes eles veem aquilo, né, no TikTok, no Instagram, e fica aquele sentido de consumir. A minha menina chegou e disse assim: mãe, eu quero trabalhar bem muito, ganhar muito dinheiro, porque eu quero comprar tudo que eu tenho vontade. E aí é onde está a hora de intervir, a hora de chegar junto, a hora de conversar e dizer que a felicidade não está nisso. Não está em consumir, porque quanto mais eu consumo, mais eu quero consumir. Isso não preenche a nossa alma. Né? É claro que o essencial, a gente tem que comprar uma coisa ali, uma coisa acolá, mas assim, que viver disso, viver desse consumismo, viver desse consumo, não satisfaz a nossa alma. Eu sempre digo, a nossa alma, ela tem uma forma. É como se fosse um quebra-cabeça. E tem uma hora, e é sempre, que o que encaixa, o que preenche, é Deus. Eu posso tentar colocar qualquer outra coisa, mas não vai dar certo. Por um tempo pode até que... Mas o que vai encaixar é Deus. Nós somos uma família perfeita, doutor? Não. Nós não temos desafios? Ai, como temos. No Instagram, a vida da gente é só de felicidade, de alegria. Mas eu digo a você, nós passamos por dificuldades, por problemas. E é nessa hora que Deus está ali, pegando-nos pela mão. Verdade. Infelizmente chegamos ao final do programa. Agradecer, doutor Rômulo Sá, agradecer Lala
por terem vindo aqui dar esse testemunho maravilhoso. Conto com vocês outros dias, outras épocas, Com certeza. outros programas especiais. Obrigado, Carlos Eduardo, obrigado você, ouvinte. Vocês vão ficar agora com a transmissão da missa do Sagrado Coração de Jesus aqui na Rádio Padre Cícero. Próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde. Um abraço para todos.